Olá a todos, regressamos então para a sessão 2 da aula 7. Nesta sessão vamos fazer este exercício, que também é um exercício do meu livro. São 4 linhas que não são muito fáceis, no sentido, não é não ser muito difíceis de perceber aquilo que se tem de fazer, mas tem alguns cálculos mais ou menos intrincados e, portanto, é capaz de demorar algum tempo. Então, vamos já aqui partir para o 78.1, que diz o seguinte. Este exercício envolve muitas noções de trigonometria e de cálculo puro, portanto, é um bom exercício nesse sentido, por isso é que eu o escolhi. Vamos lá então já para o 78, vou começar a resolvê-lo aqui à parte, aqui deste lado, 78.1. Então, temos uma função g definida no intervalo menos π a π sobre 2, que é definida por g de x igual a cosseno de 2x menos seno de x e r a reta de equação y igual a menos 1 meio. Ok, nesta primeira pergunta pede, dão-nos um alfa pertencente ali, tal que o cosseno de alfa, não é? Nós sabemos que o cosseno de alfa é raiz de 2 sobre 3. E sabendo isto, eu quero saber o valor do g de alfa. Reparem que g de alfa é cosseno de 2 alfa menos 2 seno de alfa. Este exercício era típico no 11º ano. Vocês devem ter feito muitos exercícios no 11º ano assim deste tipo, que era, sabendo isto, qual é o valor disto? Ou seja, sabendo que o seno ou o cosseno ou a tangente de um certo ângulo de amplitude alfa, ou beta, ou teta, o que fosse, valia uma determinada coisa, pedia-nos para calcular o valor de uma expressão, de uma expressão que dependia de senos de alfa, cossenos de alfa, tangentes de alfa, esse tipo de coisas. Portanto, é isso mesmo que nos pedem aqui. Bom, a única diferença é que eu tenho aqui um cosseno de 2 alfa e tenho um seno de alfa. Eu com o cosseno de alfa rapidamente tiro o seno de alfa. Porque eu vou à fórmula fundamental da trigonometria e está feito. Agora o cosseno de 2 alfa é que aparentemente seria mais complicado. Mas nós sabemos que o cosseno de 2 alfa é o cosseno ao quadrado de alfa menos o seno ao quadrado de alfa. E com isto nós temos o nosso assunto resolvido. Portanto, este já sei quanto é que vale, é este aqui ao quadrado, até posso escrever isto aqui já. Este que está aqui é raiz de 2 sobre 3 ao quadrado, e resta-me saber quanto é que vale o seno de alfa. Professor, sim? Desculpe interromper. Eu não sei se está a acontecer com mais alguém, mas o professor está a falar e eu vejo o professor a mexer, mas não me está a aparecer o que está a escrever. Não. Por exemplo, aquilo que o professor escreveu do cosseno de alfa e a definir o que é de alfa só me apareceu bastante tempo depois do professor indicar que estava a escrever. E aquilo que estava a escrever agora com o cosseno ao quadrado e o seno ao quadrado só apareceu agora depois de eu ter interrompido. Eu Isso pode... não sei se é da minha internet. É possível que seja da tua internet, Carolina. Ok, É então possível. desculpe. É possível. Não sei se está a acontecer com mais alguém. Mas foi só agora ou foi... Foi só agora quando o professor iniciou o 178, porque eu noto que o professor está a falar e que está a escrever, porque o pontinho vermelho mexe, mas demora muito tempo. Por exemplo, agora está-me a aparecer aos poucos aquilo que o professor escreveu. Apareceu-me o raiz de 2 sobre 3, apareceu parênteses, o quadrado só apareceu algum tempo depois, está a aparecer tudo lentamente. Pode ser da tua internet, não sei. Não faço ideia o que é que pode ter sido. Não. Mas espero que não esteja a acontecer com mais ninguém. Então. Se alguém tiver, que me diga. Não, connosco aqui está tudo bem. Ok. Então Já vá. estraguei a gravação. Faz mal. Se todos os problemas fossem esses. Avançando. Então, aqui vou só escrever seno ao quadrado de alfa menos 2 seno de alfa. Ok. Precisamos então aqui do cosseno de alfa. Antes de avançarmos, eu vou só ver a que quadrante pertence aqui. Reparem que aqui o alfa está de menos π a 0. Bom,
Será que eu preciso de saber exatamente onde é que está o ângulo? Se calhar não. Reparem, quando eu digo exatamente, está no primeiro ou no segundo quadrante, ou no terceiro ou no quarto. Reparem que o ângulo que eu quero, vou fazer aqui um círculozinho. Vou fazer aqui um círculozinho. Vou marcar aqui. O eixo dos Y, eu já acerto ali o eixo do X, certo? Ali assim, mais ou menos. Ok. E de menos π a 0, cuidado a marcar menos π, aqui assim, a 0. Ou seja, de menos π a 0 engloba isto aqui, está bem? A leitura tem que ser feita no sentido positivo. De menos π a 0, não é? O seno, que é o que me interessa, eu só preciso de saber o seno, é sempre negativo, certo? Portanto, para todo o alfa pertencente de menos π a 0, o seno de alfa é negativo. Portanto, eu não preciso de saber exatamente em que quadrante está. Eu, por acaso, sei onde ele está. Porque se o cosseno de alfa é positivo, não é? Ele tem de estar aqui neste quadrante. Ou seja, ele tem de estar de menos π sobre 2 a 0. Mas isso é irrelevante para a resolução deste problema. Poderia não ser. Por exemplo, se me aparecesse aqui uma tangente, não é? A tangente aqui neste quadrante é positiva e neste é negativa. Portanto, tinham de ver isso. Mas como é no caso do seno, não é preciso. Bom, eu preciso agora aqui do seno, não é? Portanto, vou usar a fórmula fundamental da trigonometria. Pela fórmula fundamental da trigonometria, eu a partir desta aula vou designar a fórmula fundamental da trigonometria por FFT. Está bem? Só vou escrever isto hoje, mais nada. Vem, o que é que vai? Vem que o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa vale 1. Portanto, este aqui é o que eu quero saber, é igual a 1 menos este aqui ao quadrado, ou seja, raiz de 2 sobre 3, tudo ao quadrado, que fica seno ao quadrado de alfa é, ora aqui dá 1 menos 2 nonos, certo? Seno ao quadrado de alfa dá 7 nonos. Nós precisamos de um seno ao quadrado, não é? Portanto, eu vou rodear aqui este com um retângulozinho. Nós vamos usar este valor ali no nosso guia de alfa, não é? E agora, como o alfa está ali, que isto quer dizer que o seno de alfa é positivo, vem que o seno de alfa fica raiz de 7 nonos, ou seja, o seno de alfa é raiz de 7 sobre 3. E, portanto, temos o nosso problema resolvido. Nós já vimos que guia de alfa é, então, raiz de 2 sobre 3 ao quadrado, menos seno ao quadrado de alfa, menos 2 seno de alfa. Certo? Aqui é negativo, não é? Que era a parte negativa, não é? O seno não é positivo, o seno é negativo. Tinha feito aqui esta coisa toda, agora estava a dizer que era negativo. Então isto fica aqui então 2 nonos, menos 7 nonos, menos, neste caso fica mais 2 raiz de 7 sobre 3. Podem deixar assim, isto é uma resposta, está bem? Não têm de simplificar aqui isto ao máximo, a não ser que peçam para mostrar que é um determinado valor, mas não têm de o fazer. Eu vou só aqui, eu vou fazê-lo, porque eu não gosto de deixar as coisas assim. Vou reduzir aqui ao mesmo denominador, aqui fica sobre 9, aqui fica 6 raiz de 7
E aqui este fica 2 menos 7 menos 5, não é? E, portanto, está o 78.8, o 78.1 feito. Portanto, como eu tinha dito no início, é um exercício que fizemos muito no 11º ano. Aliás, foi das primeiras coisas que se começou a fazer no 11º ano, quando se começou a dar senos e cossenos e aquelas formas que relacionam os senos com os cossenos e com os tangentes, nós começamos logo a fazer este tipo de coisas. Ok, a 78.1 está feita, vamos para a 78.2. A 78.2 até nos diz para usarmos o teorema de Bolzano-Cauchy, certo? Bom, não é? Mais direto que isso é um bocado impossível, não é? Certo? Então, diz-nos o seguinte: mostre, utilizando o teorema de Bolzano-Cauchy, que o gráfico da função g e a reta r se interceptam pelo menos uma vez. O que é que eu quero mostrar? Quero mostrar que existe um ponto C aqui neste intervalo, que eu não sei qual é, não é? Tal que o g de C é menos 1/2. Reparem que a reta, não é? A reta R é uma reta horizontal, não é? Então, o que eu quero ver é que existe um ponto neste intervalo aqui cuja imagem é menos 1/2. Basta-me ver isso, certo? Então, é o que eu vou fazer. Então, eu quero mostrar, certo? Pretende-se mostrar que existe pelo menos um C. Já sabem que este símbolo quer dizer que existe pelo menos um de menos π a π sobre 2, tal que o g de C é menos 1/2. Portanto, existe um ponto tal que a imagem é menos 1/2. E se isso existir, o gráfico tem que cruzar esta reta de equação y igual a menos 1/2. Já sabem que a primeira coisa que tem que justificar é que G é contínuo. E G é contínuo, porque é que G é contínuo? É o produto, temos aqui 2 vezes seno de x, a diferença, e a composta entre funções contínuas no seu domínio. Portanto, a primeira coisa que dizem é isso. Portanto, reparem que não mudou nada naquilo que a gente fez nas últimas aulas quando quisemos usar o teorema de Bolzano-Cauchy. Não muda nada. Portanto, G é contínua em menos π sobre 2, dado que é o produto, a diferença e a composição entre, aqui para baixo, entre funções contínuas no seu domínio. Que tipo de funções é que nós temos aqui? Temos trigonométricas, o seno, cosseno, esse tipo de coisas que nós temos ali. Trigonométricas e polinomiais. Temos o 2x e temos o 2, também é uma função polinomial. Polinomiais. Ao fim de 20 anos ainda soletre polinomiais. Ora bem, vou calcular então o g de π, de menos π, e o g de π sobre 2, e vou verificar que o menos 1/2 está entre os dois, e se estiver, o problema está resolvido e podemos avançar. Então, g de menos π será cosseno de 2 vezes menos π, que é menos 2π, menos 2 seno de menos π. Ora, o cosseno de menos 2π, não é? É 1, não é? Isto é 1, certo? Se quiserem que eu ponha aqui, eu vou meter aqui uma circunferênciazinha. Eu sou dependente da circunferência trigonométrica, ou do círculo trigonométrico, como lhe quiserem chamar. Eu sou dependente e
E isso não é, é ótimo, é uma ótima dependência. O círculo é meio caminho andado para nós percebermos trigonometria. Se nós soubermos usar o círculo trigonométrico ou a circunferência, se a soubermos usar corretamente, a nossa vida fica hiper facilitada. Não é? Portanto, tentem sempre usar o círculo. Eu vou mudar aqui esta cor para ficar um bocadinho mais bonito. A laranja. Ok. Então, menos 2π. Reparem que menos 2π é andar assim à volta para este lado, não é? Certo? Ou seja, menos 2π vem parar aqui assim. Em cima do zero, se quiserem. Não é? No mesmo sítio que fica o ângulo de amplitude zero. Portanto, o cosseno aqui é 1. O menos π é visto aqui. Portanto, este aqui é menos 2π. O menos π é visto aqui. Não é? O seno é 0. É 0. Portanto, isto é 1 menos 2 vezes 0, que dá 1. Portanto, isto implica logo que o g de menos π é maior do que menos 1 meio. Certo? Portanto, já provámos aqui uma parte. E agora vamos fazer o g de π sobre 2. Certo? Fazendo o g de π sobre 2. Isto fica cosseno de 2 vezes π sobre 2. Menos 2 seno de π sobre 2. Ora, este aqui cancela, não é? Este cancela com este. O cosseno de π, vamos aqui ver o cosseno de π, não é? Vou fazer aqui a verde. O π está aqui deste lado, não é? Até lê-lo assim, não é? A minha caneta deixou de escrever assim de um momento para o outro. Não sei o que é que se passa com ela, mas ela já volta, ela já ressuscita. Já está, já ressuscitou. Aqui é π, não é? E, repara, π medido assim. O seno de π é menos 1. E aqui π sobre 2 é aqui assim. O seno de π sobre 2 é 1. Portanto, isto vai dar menos 1, menos 2 vezes 1. E menos 1 vezes 2 vezes 1 dá menos 3. O que implica que o g de π sobre 2 é menor do que menos 3. Portanto, menor do que menos 3, menor do que menos 1 meio. Portanto, o menos 1 meio está entre os dois e pelo teorema de Bolzano-Cauchy está provado o que nós queríamos. Portanto, como o g de π sobre 2 é inferior a menos 1 meio, que por sua vez é menor do que o g de menos π, pelo teorema de Bolzano-Cauchy, existe um C, vou escrever aqui embaixo, um C pertencente de menos π a π sobre 2, tal que g de C é igual a menos 1 meio. Ou seja, o que é que nós acabamos de provar? Ou seja, o gráfico de G e a reta R interceptam-se pelo menos uma vez. Pronto. Teorema de Bolzano, relativamente simples de aplicar, não há aqui grande dificuldade, é só saber. Não é? Se calhar com máquina até era mais rápido, agora as máquinas fazem tudo, mas aqui não era completamente desnecessário usar. Portanto, temos o 178.2 feito. Bom, vamos para o 178.3. O 178.3 é um bocadinho mais complicado. Eu vou aqui então escrever 178.3. Vou só beber aqui um bocadinho de água. A garganta seca. Bom, o que é que diz o 178.3?
utilizando métodos exclusivamente analíticos, mostro que o ponto cuja existência foi garantida na linha anterior, portanto, este ponto que nós dizíamos que existia, por eles se interceptarem, não é? Se interceptam pelo menos uma vez, portanto, mostramos que o ponto que nós garantimos existir, não é único, portanto, só há um, certo? Indicar as suas coordenadas. Bom, muitas vezes para nós mostrarmos esta unicidade, usamos a derivada. Porquê? Porque se nós soubermos que num determinado intervalo a derivada é sempre positiva ou sempre negativa, nós sabemos que a função é estritamente crescente ou estritamente decrescente. E ao sê-lo, só pode cortar, ou seja, cada imagem é a imagem de um único objeto, ou seja, a função é injetiva, não existem dois objetos distintos com a mesma imagem. Certo? E se isso acontecesse aqui, não existiriam dois objetos cuja imagem fosse, dois objetos distintos, cuja imagem fosse menos um meio. Bom, mas aqui pedem-nos outra coisa ainda, para indicar as coordenadas. Bom, e para eu indicar as coordenadas eu preciso de resolver uma equação. Preciso de ver mesmo onde é que o guia de x é igual a menos um meio. Tem que resolver esta equação. Não há outra hipótese. E tenho de ver que essa equação tem apenas e só uma solução neste intervalo. Certo? Bom, parece que é uma coisa muito complicada, mas se calhar não é. Então, vamos cá ver. Portanto, o que nós vamos ver é onde é que g de x, vamos provar que esta equação tem uma única solução. Nós já sabemos que ela tem pelo menos uma. Isso nós já sabemos. O que vamos provar é que ela é única. Bom, isto é a mesma coisa de ter cosseno de 2x menos 2 seno de x igual a menos 1 meio. Olhamos para isto e dizemos, que raio é que eu vou fazer aqui? Tenho aqui cosseno de 2x, seno de 2x, menos 1 meio. O que é que eu vou isolar aqui? Normalmente a gente resolve equações do tipo cosseno de x igual a a, ou seno de x igual a a, não é? Essas saem com relativa facilidade. Agora esta aqui... Bom, mas nós temos ali um cosseno de 2x e nós sabemos que o cosseno de 2x, isto que está aqui, é cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Se calhar já temos aqui alguma coisa. Vamos ver se isto dá alguma coisa. Portanto, isto fica cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x menos 2 seno de x igual a menos 1 sobre 2. Bom, se calhar algum de vocês já está a ver o que é que vai sair daqui. Se houver alguém aí que já esteja a ver o que vai sair daqui, pode dizer. Então, se nós olharmos para aqui, não é? O que eu posso fazer mais? Dava jeito de ter só senos. Se eu tivesse só senos, talvez eu conseguisse me desenvencilhar. E consigo, reparem. Este cosseno, pela forma fundamental da trigonometria, que ela é FFT, não é 1 menos o seno ao quadrado de x. Então, o que nós temos aqui é 1 menos seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, não é? Menos 2 seno de x igual a menos 1 meio. Eu vou já passar 1 meio para este lado. Porque já estamos a ver que isto vai envolver aqui uma equação de segundo grau. Não é? Parece mesmo que vai envolver aqui em que, se quiserem, a variável vai ser, entre aspas, o seno de x. Não é? Tenho aqui seno ao quadrado, tenho aqui seno e tenho aqui mais um meio. Vocês já sabem, eu já escrevi isto alguns para aí numa das primeiras aulas. Não é? Quando eu tenho A vezes um comboio ao quadrado, mais B vezes esse comboio, mais C igual a 0, eu posso usar aqui, isto é uma equação de segundo grau na variável comboio, não é? Certo?
Eu meti ali um comboio, podia meter um f de x, uma coisa qualquer, não é? E posso aplicar aqui a fórmula resolvente à vontade, não é? Raiz de b quadrado, 4ac sobre 2a, não é? Ok, é o que nós vamos fazer aqui. Reparem, aqui o meu comboinho vai ser o seno de x, não é? Claro que vocês podem mudar a variável, blá, 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 essas coisas todas. Eu já expliquei isso nas equações e em equações com exponenciais, principalmente nas equações que podem mudar. Eu raramente o faço. Nas inequações é que eu costumo fazer. Daqui eu tenho menos 2 seno ao quadrado de x, não é? Menos 2 seno de x. 1 mais 1 meio dá 3 meios. Igual a 0. Bom, eu vou só multiplicar tudo por 2, está bem? Aliás, por menos 2, que é para me aparecer aqui uma coisa bonitinha, está bem? Então, se eu multiplicar tudo por menos 2, vezes... Desculpa, multiplicar por menos 2. Sim, multiplicar por menos 2. Isto fica aqui 4 seno ao quadrado, mais 4 seno de x, mais 3, ou menos 3, igual a 0. E agora, fórmula resolvente, e temos o nosso caso resolvido. Façamos cruzes, não é? Esperemos que sim. Bom, isto fica então seno de x igual, não é? Menos b, menos 4, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4, vezes a que é 4, vezes c que é menos 3, sobre 2 vezes a, 2 vezes 4. E, portanto, isto vai dar aqui ora, isto vai dar 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48. Não é? Com o menos fica mais 48. 48 mais 16 dá 64. Raiz de 64 é 8. Portanto, isto é menos 4, mais ou menos 8, sobre 2. Sobre o qual? Sobre 8. José Carlos. Portanto, isto fica abaixo. Agora, menos 4 menos 8 dá menos 12. Menos 12 sobre 8 dá menos 3 meios. Boa. Mesmo bom. E aqui, menos 4 mais 8 dá 4. 4 sobre 2 dá 4 sobre 8 dá 1 meio. Não é? Bom, porque é que eu disse boa aqui? É porque assim, escusamos de nos estar a preocupar com esta, porque esta equação é impossível. Não é? Impossível. Pois, menos 3 meios é inferior a menos 1, e nós sabemos que o seno de x varia de menos 1 a 1 para todo o x real. Ok, e agora é pergunta, qual é o ângulo? Um ângulo onde o seno vale 1 meio. Podemos decorar, podemos fazer essas coisas todas, mas já sabem que, pelo menos a partir de hoje, sabem que eu uso sempre a circunferência trigonométrica. Sempre. Não é? Vou fazer aqui a circunferência, eu vou marcar aqui o eixo dos x, o eixo dos y, e a pergunta é um ângulo cujo seno vale 1 meio. Aquela tabelinha que os vossos professores de certeza que vos chatearam imenso para vocês saberem, com aquela tabela com os ângulos todos, têm de saber. Não há volta a dar. Se não souberem, não é uma questão de decorar, pelo menos ter uma noção, não é? E aqui no círculo complementar, não é? Portanto, reparem, aqui este é um meio, não é? Escrever aqui um meio mais para cima, aqui um meio. Não é? Este ângulo que está aqui só pode ser o π6, não é? E este que está aqui deste lado, não é? É o π menos π6, que é o 5π6. Vou escrever aqui 5π6. Portanto, para o seno de um ângulo ser um meio, o ângulo
Esta aqui nós já não precisamos dela, não é? Não precisamos dela, não mandamos-la embora, porque ela é impossível, o conjunto de solução é vazio, certo? Então depois ia unir o conjunto de solução desta com o conjunto de solução desta, ficava só o conjunto de solução desta, portanto fica só esta. O x tem que ser π sextos, mais 2kπ, não é? Ou o x tem que ser 5π sextos, mais 2kπ, com k pertence em 3e. E agora é provar que destas soluções todas, desta equação, apenas uma está no intervalo menos π a π sobre 2. Certo? É assim, vocês podem ir ao círculo ver. Reparem que o menos π, se eles souberem usar o círculo, menos π está aqui assim. Fechado. Dali fechado, menos π, aqui é o menos π sobre 2, aqui é o 0, aqui é o π sextos, e aqui é o π sobre 2. Nestes 3 quartos de volta, não é? Isto é meia volta mais um quarto de volta, só há aqui uma solução, que é este π sobre 6. Portanto, esta é a única solução. Se quiserem provar fazendo contas, ok, a gente faz. Fazendo contas, não dando valores a k, não é? Portanto, vamos fazer isso. Comece sempre no 0. Se k for 0, então o x é π sextos, não é? Ou o x é 5π sextos. Reparem que o intervalo que nós queremos é o intervalo de menos π a π sobre 2. Para facilitar a nossa vida, eu posso escrever este intervalo com os denominadores ali 6, ou seja, posso escrever este como menos 6π sextos, não é? Multiplicando e dividindo por 6, e aqui este multiplicando e dividindo por 3, 3π sextos. Certo? Este intervalo é este. Isto quer dizer que o π sextos, vou chamar este intervalo A, está bem? Quer dizer que o π sextos pertence a A e o 5π sextos não pertence a A. Aliás, já está fora, já passou o π sobre 2. Quer dizer que quando eu dou-lhe o valor 1, não vale a pena substituir neste, porque se eu der ali o valor 1 a k, eu estou a somar 2 π. Se eu estou a somar 2 π, ainda me estou a afastar mais do π sobre 2. Portanto, não vale a pena. Para este tenho o dever, mas para o outro não. Está bem? Portanto, se o k for 0, 1, desculpem, então o x quanto é que dá? Se eu substituir ali por 1, fica aqui 2π, tenho que reduzir ao mesmo denominador, ou seja, multiplicar por 6, 6 vezes 2, 12, mais 1, 13. 13π sextos. Obviamente que não está, não é? 13π sextos não pertence a D. Portanto, já estão os dois fora, não é? Eu vou agora ver se tirando 2π se fica algum deles dentro. Em princípio não, mas pronto, temos de ver. Se o k for menos 1, então aqui o x é π sextos menos 2π. Ou seja, aqui multiplicando por 2 por 6 dá 12, fica π menos 12π dá menos 11π sextos. Menos 11π sextos está fora. Portanto, este que está aqui, menos 11π sextos, não pertence ao A. E o outro, não é? Dá quanto? Ali 12, novamente, 5 menos 12 dá menos 7. Menos 7π sextos. Está fora também. Portanto, só tem uma solução, que é no ponto de abscissa 6. E qual é a ordenada? A ordenada é menos 1/2. Nós já sabemos isso, não é? Reparem, existe um único ponto cuja ordenada é menos 1/2. Que ponto? Que ponto é esse? É o π sextos. Portanto, π sextos é o único, é a abscissa do gráfico de G, do único ponto do gráfico de G, cuja
ordenada é menos 1/2. Ou seja, o gráfico de F, de G e a reta R interceptam-se uma única vez e essa interseção, uma única vez, e essa interseção é no ponto de coordenadas bissextos menos 1/2. Certo? Bom, não era fácil, era uma equação que não era fácil, está bem? Desenganem-se, pensam que isto nunca apareceu num exame e não foi assim há muito tempo, pá, em 2014, por aí, ou 15, apareceu uma deste tipo. Bom, estive a beber água outra vez. Vamos então para o 78.4, para a última desta aula, desta sessão e desta aula. Vou só perguntar à Carolina se ela já vê as coisas direitinhas. Mais ou menos, ainda está um pouco atrasado. Bem, pronto, O olha. professor já terminou de escrever a conclusão e a mim ainda me está a aparecer, as últimas linhas. Bem. Está bom. Pronto. Se calhar para a próxima entras e sais de novo, se calhar resulta. Ok. Pode ser isso, às vezes. Bom, vamos aqui então para a 78.4 que pede para mostrar que a derivada é dada por isto, para estudar a função quanto à monotonia e à existência de extremos e mostrar que o seu contradomínio é de menos 3 a 3 meios. Ou seja, o que eu quero mostrar é que este que está aqui é um mínimo absoluto, certo? Eu vou escrever noutra cor. O que eu quero mostrar é que este aqui é o mínimo absoluto. E quero mostrar que este aqui é um máximo absoluto. Certo? Quando eu fizer isto, temos o problema resolvido. Bom, é um exercício típico, novamente, é um exercício típico de derivar, achar zeros, fazer esboço. Não tem nada especial. É mais trabalhoso porque envolve funções senos e cossenos. Isso é sempre um bocadinho mais trabalhoso. Então, vamos lá fazer isto. Vou aqui ganhar um bocadinho de espaço. Vou aqui escrever então 178.4. Portanto, a primeira coisa a fazer, como sempre neste tipo de exercícios, é derivar. Certo? G' de x é a derivada do cosseno de x, ou cosseno de 2x, menos o 2 seno de x. Derivada deste. Bom, a derivada do cosseno, portanto isto é a derivada deste mais a derivada deste. A derivada deste é a derivada menos a derivada do que está lá dentro, não é? Vezes o seno do que está lá dentro, de 2x, menos, já sabemos quando temos uma constante vezes uma função, derivamos só a função, não é? Vou escrever isto outra vez, podíamos aplicar aqui a regra do produto, mas é tempo desnecessário, porque a derivada de uma constante é zero, isto era zero, portanto fica só constante vezes a derivada da função. Portanto, a derivada do seno é cosseno, portanto isto fica menos 2 cosseno de x, que dá, então, este aqui fica 2, portanto isto é menos 2 seno de 2x, menos 2 cosseno de x, e eu agora quero mostrar que é isto aqui, não é? É isto aqui assim. Eu até vou passar isto aqui para baixo, para não vir sempre aqui e assim, não vou meter isto aqui, deste lado aqui assim,
Vou meter aqui assim. Ok, nós queremos mostrar que é isto aqui assim. Bom, nós sabemos então que o seno de 2x, o que é? É 2 seno de x cosseno de x, não é? Nós sabemos isto, que este que está aqui é 2 seno de x cosseno de x. Portanto, isto fica menos 2 vezes 2 seno de x cosseno de x menos 2 cosseno de x. Bom, e agora é só meter em evidência o quê? Vou meter em evidência 2 cosseno de x. Então vão ver aqui os fatores comuns, não é? Metendo aqui em evidência, isto fica menos 2 cosseno de x. Aqui fica 2 seno de x mais 1, não é? Este vezes este dá este vezes este dá este. E está o nosso problema absolutamente resolvido. E agora só temos de determinar os zeros. Não se esqueçam que estamos a trabalhar no intervalo menos π a π sobre 2. Bem? Bom, agora achar os zeros, não é? É a segunda parte do exercício. Então, achando aqui os zeros, não é? Guia duas linhas de x, guia linha de x, guia linha de x igual a 0, fica menos 2 cosseno de x vezes 2 seno de x mais 1 igual a 0, que dá menos 2 cosseno de x igual a 0, lei do anulamento do produto, não é? Ou 2 seno de x mais 1 igual a 0. Bom, e agora, como é que isto fica? Aqui divido tudo por menos 2, fica cosseno de x igual a 0, ou aqui passo menos 1 para aquele lado e o 2 a dividir, não é? Fica, portanto, primeiro somo menos 1 de ambos os lados e depois divido tudo por 2. Menos 1 meio. Ok. Novamente só temos de ver onde é que o cosseno é 0 e onde é que o seno é menos 1 meio. Novamente, circunferência trigonométrica. Tantas circunferências trigonométricas, tantas. A ver, é essencial. Para mim é essencial. É a melhor coisa que podem usar para fazer estas coisas. Eu quando faço, não é porque acho que é porque me ajuda a mim também. Às vezes na circunferência nós vemos as soluções de outra maneira. Neste caso, nem era muito diferente do habitual, mas, ou seja, neste caso, as soluções aqui não vão ter uma disposição especial, mas há casos em que tem e às vezes dá jeito de usar. Portanto, aqui assim, eixo dos x, eixo dos y, eixo dos x, eixo dos y, certo? Ok, um bocadinho mais para o meio, um bocadinho mais para ali, um bocadinho mais para ali, ok. Certo? Onde é que o cosseno é 0? Aqui um bocadinho descentrada. Ok. O cosseno é 0 onde? O cosseno é 0 em π sobre 2, não é? E em 3π sobre 2, ou seja, π meios mais kπ. Portanto, eu posso escrever este aqui já como x igual a π sobre 2 mais kπ. Ou, onde é que o cosseno é menos 1 sobre 2? Ora, menos 1 meio é aqui assim. Certo? O seno é menos 1 meio. Reparem que o seno era 1 meio, lembram-se lá em cima? O seno era 1 meio em π sextos, não era? Era 1 meio. Então aqui será menos π sextos. Qual é o outro ângulo? Será π, este bocadinho aqui é π sextos mais π sextos, que dá 7 π sextos. Se quiserem da fórmula,
Às vezes dou umas fórmulas para resolver equações. Reparem que eu não falei em fórmulas nenhumas. Eu só usei o círculo. Mas às vezes dou umas fórmulas para resolverem, que é seno de x igual a seno de alfa, é x igual a alfa mais 2k π, x igual a π menos alfa mais 2k π. É exatamente isto, não é? Se quisessem escrever aqui isto, seno de menos π sextos, não é? E depois aplicavam a fórmula cegamente x igual a menos π sextos mais 2k π, depois π menos π sextos, que é a mesma coisa que π menos π sextos, não é? Que dá π mais π sextos, não é? Que era isto. Olhando o círculo, nós não precisamos de decorar nada, literalmente. Bem? Eu sou muito insistente nisso, mas neste tipo de coisas, porque eu acho que é mesmo importante a circunferência, é mesmo muito importante. Pronto. O que é que eu estava a dizer? Se vocês reparassem, imaginem que não estava aqui esta solução. Imaginem que esta não estava aqui. Por alguma razão, em vez de ser seno de x igual a 0, seria cosseno de x igual a 0 seria seno de x igual a 1. Vamos imaginar. Não é? As soluções, não é? O seno de x é 1 em π sobre 2 mais 2k π. Reparem que as soluções são estas e estas. Vou meter aqui com um pontinho. Esta e esta. Eu podia escrever estas equações aqui, não é? Estas três equações. Repare que isto agora ficava π sextos mais 2k π, não é? Mais ou x igual a 7 π sextos mais 2k π, não é? Eu podia escrever estas três equações apenas como uma. Menos π sextos mais 2k π sobre 3. Com k pertencente a z. Porquê? Partindo deste, as soluções da equação iriam se repetir de 2π terços em 2π terços. Reparem que este ângulo aqui é 2π terços. É menos, é 60 graus, π6 que é 30 graus, mais 90 que é 120 graus. 120 graus é exatamente 2π terços. Bem? Quem diz partir aqui deste, podíamos partir aqui do π sobre 2. Certo? Às vezes, olhando para o círculo, nós tínhamos aqui outra maneira de escrever as soluções, o que nos facilitava a vida depois. Aqui neste caso, não adianta muito, apesar de, se quiserem escrever, por exemplo, esta e esta, desta forma podem, e depois esta escrevem de outra forma, ficam só com duas equações. Mas pronto, não é um esforço não é uma simplificação que reduza muito o vosso esforço. Portanto, eu aqui vou só escrever, portanto, este igual a π sobre 2 mais kπ. Aqui não me aparece o preto, porquê? E, portanto, a outra, aqui um k, x igual este menos π sextos mais 2kπ, ou x igual a 7π sextos mais 2kπ. Já sabem que eu vou escrever aqui k pertencente a z. E pronto, temos aqui as nossas as soluções gerais, a expressão que dá, ou a condição que dá todos os zeros da derivada da função g. Agora nós só temos de ver quais são aqueles que estão no intervalo que nós queremos, não é? Não se esqueçam que o intervalo é de menos π a π sobre 2, que eu há pouco escrevi como menos 6π sobre 6 a 3π sobre 6, se bem se lembram. Bem? Agora é dar valores aqui a k e ver quais são as soluções que estão lá no meio. Portanto, se o k for 0, as soluções que eu obtenho é π sobre 2, não é? Ou vou chamar este A também, x igual a menos π sextos, ou x igual a 7π sextos. Certo? Ora bem, o π sobre 2 está lá, está em A, está mesmo ali na fronteira. O menos π sextos também está lá. E o 7π sextos já está fora. Já não está. Quer dizer que eu para k igual a 1 já não vale a pena dar ali, que ele já vai estar fora. Tá bem? Então, se o k for 2, 1, desculpem. Se o k for 1,
Este também não vale a pena dar, porque este está mesmo ali na fronteira, não é? Portanto, está mesmo na fronteira, não vale a pena fazer aqui nada. Este aqui, talvez valha. Portanto, ali 2, não é? Se o K for 2 dá 2π, vezes 6 dá 12, 12 menos 1 dá 11. X igual a 11 π sobre 6. Aqui não mexe. E o 11 π sextos não está lá. Não pertence a. Portanto, este também está fora. Ok, vamos agora andar para trás e ver se para trás temos alguma coisa. Se o K for menos 1, aqui já está tudo fora, não é? Se o K for menos 1, este dá, ora aqui menos 1, dá menos π sobre 2. Menos π sobre 2 está antes deste. Este está. Aqui se o K for menos 1 dá menos 13 π sextos. 13 π sextos também está completamente fora. Ou aqui se o K for menos 1 dá ali 12, 7 menos 12 dá menos 5 π sextos. Menos 5 π sextos ainda está. Portanto, eu aqui posso dizer que menos π sobre 2 está lá. O menos 13 π sextos não está. E o menos 5 π sextos está. Ok. Muito bem. Como estes dois ainda estão, temos que dar ainda mais um valor. Portanto, se K igual a menos 2. Bom, se K igual a menos 2, aqui dá, se aqui é menos 2, dá menos 2 aqui, não é? Daqui dá, reduzido ao mesmo denominador, dá menos 4. π sobre 2 menos 4π sobre 2 dá menos 3π sobre 2, que não está fora. Este aqui já não vale a pena dar, que já estava antes. E este aqui, se for ali menos 4, não é? 6 vezes menos 4 dá menos 24. 7 menos 24 dá menos 17. Está completamente fora. Portanto, já está tudo, não é? Portanto, o menos 3π sobre 2 não está em A. E a mesma coisa com o menos 17π sobre 6 também não está em A. Bom, portanto, o que é que nós temos aqui? O que é que nós temos de considerar? Será este? Será este? Será este e este? 4, não é? Certo? Portanto, agora vamos só fazer o quadro e responder ao que nos pedem. Reparem que a derivada é um produto de duas funções. Portanto, eu vou fazer uma linha para esta, uma linha para esta, uma linha para o G' e outra para o G. Está bem? Então, fazendo um quadro de sinal de G' e relacionando com a monotonia de G. Bem. Bom, então, eu vou precisar então aqui de buscar aqui umas linhas. Portanto, vou fazer uma primeira linha. Vou-lhe trocar a cor. Então, uma segunda linha para o menos 2 cosseno de x. Uma terceira linha para o 2 seno de x mais 1. Uma quarta linha para o produto das duas e a última linha para o G, a função G. Aqui, então, uma colunazinha aqui. Não esqueçam que ela começa em π, portanto, uma linha para o menos π. Depois, tem que meter o quê? Menos π sobre 2, menos π sextos. Portanto, tenho que ter aqui uma linha para o menos π sobre 2. Vou apertar aqui um bocadinho. Depois, a seguir, para o menos π sextos. Depois, ainda vem aqui o menos 5π sextos, não é?
Vem aqui o menos 5 pi sextos. Depois para o menos pi sextos. E finalmente para o pi sobre 2, que é mesmo onde ela acaba, não é? Ela acaba mesmo ali no menos pi sextos. Ok? Vou só acrescentar aqui, montar ali um bocadinho e está feito. Acho que não me enganei. Ok? Ela acaba aqui, portanto, aqui é um menos π, menos 5 π sextos, não é? Que é o mais pequenino de todos. Exatamente, menos 5 π sextos. Depois o menos π meios, certo? O menos π sextos. E finalmente o π meios. Aqui x, não é? E agora aqui, menos 2 cosseno de x, 2 seno de x mais 1. Aqui a derivada é o produto destas duas e aqui a função g. Ora bem, esta que estava aqui, lembram-se onde é que ela se anulava? Anulava-se aqui e aqui, não era? Certo? Reparem que os zeros desta foi o π sobre 2 e o menos π sobre 2. De menos π sobre 2 a π sobre 2, reparem que é de menos π sobre 2, que é aqui, a π sobre 2. Apanha os primeiro e quarto quadrantes. É sempre positiva, mas como tem ali um menos, fica negativa. Aqui é sempre negativo. Sempre. Se tiverem dúvidas, peguem num valor aqui no meio. Por exemplo, o cosseno de menos π sextos. O cosseno de menos π sextos é raiz 3 sobre 2. Vezes menos 2 fica menos raiz 3. Portanto, aqui é negativo, nestes também é. Nos outros, há de ser positivo. Por exemplo, se pegarem aqui no cosseno de menos π sextos, menos π sextos está alguns por ali, o cosseno é negativo, é menos raiz 3 sobre 2. Vezes menos 2 fica raiz 3. Portanto, fica positivo. Aqui é positivo. Aqui também é positivo. Por exemplo, ali no cosseno de menos π, o cosseno de menos π é menos 1 vezes menos 2 dá 2. Positivo. Agora este onde é que este se anula? Anula-se aqui e aqui. Certo? E agora podem ver, por exemplo, quando o x é menos π sobre 2, sendo menos π sobre 2, não é? Que é aqui assim, é menos 1. Menos 1 vezes menos 2 é menos 2. Menos 2 mais 1 é menos 1. Quer dizer que aqui é negativo e, portanto, aqui também será negativo. Os zeros são ali, ela é contínua, aqui terá de ser obrigatoriamente negativo. E aqui, portanto, podem ver aqui, o seno de menos π, não é? O seno de menos π é 0. 0 mais 1, 0 vezes 2 dá 0, mais 1 dá 1. Portanto, positivo. Aqui é positivo. E aqui, se forem ver, também vai dar positivo, não é? O seno de π sobre 2 é 1. 1 vezes 2 dá 2, mais 1 dá 3. Portanto, aqui o produto positivo. Aqui também é positivo, não é? Menos por menos é mais. Será negativo onde? Aqui e aqui. E será 0 aqui e aqui. Portanto, o que é que eu sei? Crescente, decrescente, crescente, decrescente. Aqui é mínimo, aqui é máximo, aqui é mínimo, máximo, mínimo. E, portanto, eu quero estudar quanto à monotonia, não é? Certo? E quanto à existência de extremos, e quero depois ver o contradomínio. Eu vou ter que calcular estas imagens todas para ver quais são os máximos absolutos e os mínimos absolutos. Certo? A primeira coisa que eu vou escrever é que G é crescente, é decrescente, vou começar pelo decrescente, G é decrescente em, daquela é decrescente, menos 5 π sextos até menos π sobre 2 e em menos π sextos até π sobre 2. Vírgula. É crescente em... Oi, aconteceu aqui alguma coisa. O meu OneNote às vezes passa-se assim um bocadinho. É crescente em... Onde é que ela é crescente?
de menos π a menos 5π e em menos π meios até menos π sextos. Certo? É crescente. Agora vou fazer onde é que tem o mínimo. Mínimo relativo, não é? Mínimo relativo em x igual a menos π, que é g de menos π. O que é o g de menos π? Agora temos que ir à função g. Cosseno de menos 2π. Nós já calculamos o g de menos π, escusamos de o estar a fazer. Calculamos logo na segunda. O g de menos π, não é? É ali menos 3. Não. Onde é que está? G de menos π, onde é que tu estás? É 1. O g de menos π é 1. Ok. Somos chaves destes. Este não é preciso estar a fazer. 1. Certo? Tem outro mínimo relativo. Este mínimo relativo ficou aqui. Tem outro mínimo relativo em x igual a menos π sobre 2. Que é o g de menos π sobre 2. E o que é o g de menos π sobre 2? É cosseno. Não se esqueçam que a função g de x, eu vou escrever lá aqui em cima, que é para estarmos sempre presentes, é cosseno de 2x menos 2 seno de x. Portanto, 2 vezes este dá menos π, não é? Certo? Menos 2 seno de menos π. Ora, o cosseno de menos π é menos 1. O seno de menos π é 0. Portanto, fica menos 2 vezes 0, que dá menos 1. Mínimo relativo menos 1. E falta um aqui, que é este aqui. Tem outro mínimo relativo em x igual a π sobre 2. Que nós também já calculamos e deu 3, lembram-se? Que é g de π sobre 2. E o g de π sobre 2 é 3. Certo? Ok. G de π sobre 2 é 3. Não me enganei, nem nada. 3 ou menos 3? Era menos 3, não era? Acho que era menos 3. O g de π sobre 2. Sim, era menos 3. Era menos 3, não era? Era menos 3. Estava a achar estranho dar 3. Não poderia ser. Bom, este que está aqui, já são muitas horas hoje. Este está aqui é um mínimo absoluto. É, não é? Mínimo absoluto. Quer dizer que o contradomínio começa no menos 3. Há de ser de menos 3 para qualquer coisa. Portanto, agora vou aqui ver os máximos relativos. Máximo relativo em x igual a menos 5π sextos, que é g de menos 5π sextos, que é substituir ali. Fica, quando eu multiplico por 2, fica cosseno de menos 5π terços, menos 2 seno de menos 5π sextos, que dá. Bom, isto agora vocês têm de saber, olhar para lá. Eu vou fazer aqui outra vez uma circunferência. Eu sei que já vamos um bocadinho adiantados. Uma horinha, isto está quase também. Eu vou fazer aqui deste lado. Aqui assim, acho que aqui vale a pena, está bem? Está boa. Este aqui assim. Aqui assim. Aqui. Ora, o cosseno de menos 5π terços, se vocês pensarem no cosseno, o cosseno é par, não é? O cosseno é par. Isto é a mesma coisa que ter o cosseno de 5π terços. E o seno é ímpar, é a mesma coisa que ter mais 2 seno de 5π sextos. Bom,
O 5 π, vocês deveriam saber mais ou menos onde está. Ele está aqui assim. É este aqui assim, não é? Certo? 5 π dividem o π em 3. 1, 2, 3, 3 π, 4 π, 5 π. O cosseno é 1/2. Sim? A ver? 5 π. Já agora o 5 π é aqui assim, se dividirem em 6, aqui tenho o 5 π. O seno vale 1/2. Portanto, aqui é 1/2, aqui é 1/2. Portanto, isto fica 1/2 mais 2 vezes 1/2. E 1/2 mais 2 vezes 1/2 dá 3/2. Certo? Então, são 3/2 que estão aqui. Ok, este é 3/2. O outro máximo relativo em x igual a menos π6, que é o g de menos π6. E o g de menos π6 é cosseno de 2 vezes menos π6, que dá menos π terços, não é? Menos 2, seno de menos π6. Ora, o cosseno é par, portanto, se o cosseno é par, este fica cosseno de π terços, e o seno é ímpar, o menos pode saltar para fora, fica mais 2, seno de π6. Pronto, olhando ali para o nosso círculozinho, aqui até ficou bonitinho, este vou tirá-lo daqui, vou metê-lo ali, assim, no meio. E agora reparem, aqui é verde. Este também ficou um bocado torto. A estas horas da noite é que ele está preocupado se está direito, ou se está torto, ou se está assim, assim. Ok, isto é muito eu gosto. Quem me conhece, ali pelo menos a Carolina que me conhece bem, sabe que eu sou assim um bocadinho destas coisas. Ok, este aqui. E o outro. O π terços, não é? É este aqui. O cosseno vale 1/2, não é? Eu vou apagar este aqui para... Não é? Vou metê-lo aqui assim. 1/2. E o π sextos é este aqui. O seno também vale 1/2. Portanto, o que eu tenho aqui é 1/2 mais 2 vezes 1/2, que é 3/2. Certo? E, portanto, máximos absolutos são estes dois aqui, não é? Estes são os dois máximos absolutos que valem a mesma coisa, não é? Portanto, 3/2, eu vou escrever aqui, 3/2 é máximo absoluto. Portanto, se o menos 3 é mínimo absoluto e se o 3/2 é máximo absoluto, conclusão, o contradomínio de G é menos 3 a 3/2. E pronto. Fica este exercício resolvido. Demorou um bocadinho mais do que aquilo que eu tinha antecipado. Mas pronto. É um exercício grande. Este é trabalhoso, mas tem aqui imensas coisas que nós precisamos de saber resolver. Equações com senos, cossenos, saber ver máximos, mínimos, saber ver aqui o sinal destas funções. Há aqui imensas coisas derivadas do seno, do cosseno. Há imensas coisas aqui neste 178.4, tudo condensado num só exercício. Pronto, espero que tenham entendido tudo. A aula fica por aqui, acabamos a sessão 2 e a aula 7. No sábado voltamos às 9 para a aula 8. A aula 8 será possivelmente as duas primeiras sessões, ou a primeira sessão será sobre trigonometria, a primeira e a segunda, não sei ainda. E a terceira já vou falar um bocadinho de números complexos. Então, até sábado. Fica à vossa espera.